Hoje nós vamos meditar na história de José, né? Nós vamos começar, e José é um exemplo para nós porque ele perdoou. O perdão é a coisa mais forte que tem. Esse mundo que a gente vive, ele diz que perdoar quem ofendeu você é para os fracos. Mas na verdade o perdão é a coisa mais poderosa que existe. Aliás, eu posso afirmar até que o perdão é o que salva a pessoa, porque sem o perdão de Deus não há salvação. Então, José é um exemplo de uma pessoa que sofreu injustiças, ele passou momentos tão difíceis, mas ele deu perdão. Hoje Gênesis 39 e 40 também. Vamos pedir que Deus nos dirija. Meu Deus, que história, a história de José. E talvez seja a história hoje do João, da Maria, do Antônio, da Elizabeth, enfim, a história de tanta gente que talvez esteja vivendo com isso. Ela não acha justo ter que perdoar alguém, mas que através da história de José, ela possa rever na história dela, reciclar os pensamentos dela e começar uma história nova. Ela se liberte desse pensamento, desse trauma, porque ainda que a pessoa que nos tenha feito não mereça o nosso perdão, não importa. Eu vou perdoar na mesma porque eu quero ser livre desse fardo. Que ela possa se libertar através dessa meditação de hoje. Amém. Em Gênesis 39, no versículo 1, diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinha levado lá. E o comentário do bispo diz: José foi arrancado da sua terra, do convívio, do amor, da proteção do seu pai e vendido como escravo ao Egito. Mas o Senhor era com José, por ser ele um homem fiel e temente, como ficou evidenciado nas grandes provas que experimentou. Às vezes passamos por situações difíceis de compreender, como injustiças, perseguições e humilhações, mas porque Deus permite tudo isso? Com certeza há um propósito. O batismo de fogo, como está em Mateus 3,11. Quando passamos por ele, nos tornamos mais úteis para o nosso Senhor. As lutas fazem bem à fé e nos proporciona crescimento espiritual para que possamos dar passos bem maiores na vida. Romanos 5, 3 ao 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E é verdade, né? Eu posso dizer isso para você, as lutas nos amadurecem, nos fortalecem, e as lutas também nos levam para junto de Deus, né? Nos faz ser mais íntimos de Deus, né? As guerras, elas nos fortalecem, as guerras espirituais. Seguindo para o 2. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. O comentário diz assim: o Senhor estava com José. O bom testemunho de José fazia Potifar ter cada vez mais confiança nele. A presença de Deus na vida de José era confirmada diariamente, pois tudo o que ele fazia prosperava. O Senhor não o abandonou em nenhum momento. Ao contrário, esteve com ele no fundo do poço, ao ser vendido como escravo e agora no trabalho, na casa do senhor egípcio. A vida íntegra de José era como um cartão de visita, isto é, todos os que olhavam para ele eram despertados a ter a mesma fé no Altíssimo, até porque José estava servindo para um propósito, que nós vamos entender mais à frente. No 3, vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre ele, sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia.
E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Então, o diabo nunca se dá por satisfeito. Ele sempre vai usar alguém para atentar contra nós. O diabo sabia que José tinha um potencial e que ele estava servindo, né, nisso tudo como um propósito de Deus. O diabo não conhece o futuro, mas ele vê o desenvolvimento daquela pessoa. Então, quando ele viu que José estava se dando bem, ele então se levantou através dessa mulher. Vamos ver a história. No 8, porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu também a maldade e pecaria contra Deus? Então, ele foi temente a Deus, né? Potifar confiou tudo nas mãos dele, menos a mulher. E ele foi fiel nesse assunto, né? Ele era cordial e sincero para com ela. Aí ele diz assim: aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço. E nenhum dos homens da casa estava ali. Quer dizer, ela estava tão determinada aquilo, né? Que ela, então, todos os dias estava assediando José. Quer dizer, ela estava forçando, querendo de qualquer forma aquilo. O diabo, com certeza, instiga, né? Ele cria uma força, uma resistência dentro da pessoa. Então, imagine aquela mulher. E quando uma mulher, ela quer uma coisa, ela quer muito uma coisa, ela paga qualquer preço, né? Ela faz o que for preciso para aquilo. Ela vai até as últimas consequências. Olha o 11. E sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Para você entender, a roupa, ela não tinha aquelas costuras, né, que nós conhecemos. É como se fosse um lençol envolto a ele, né, que prendia a roupa, né? Ele vestia-se com uma roupa interior, normalmente por causa do calor do Egito, a parte de cima não era vestido, ele ficava mesmo exposto. Então era como se fosse uma saia, que ele se vestia apenas enrolado. Então por isso que quando ela segurou a roupa dele, ele correu e a roupa ficou na mão dela. E aí diz assim, no 13, né? No 14. Chamou os homens, no 14 agora. Chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele, que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu e saiu para fora. O comentário do bispo diz: a mulher de Potifar tentou seduzir José várias vezes, mas ele sempre fugia porque sabia que o adultério era pecado contra Deus. Quem teme a Deus foge do pecado. José era fiel ao Senhor e também a Potifar. Ele manteve os ensinamentos recebidos, mesmo distante da família e dos olhos do seu patrão. Sua consciência íntegra lhe mostrava os limites entre o certo e o errado. Além disso, ele não estava disposto a desobedecer a Deus, mesmo que isso lhe trouxesse problemas. A recusa de José causou fúria naquela mulher pervertida que mentiu para o marido, acusando o hebreu de tê-lo agarrado. Mais uma injustiça contra José. Talvez a pessoa até, por exemplo, quando ela sofre uma injustiça, quando ela fica injuriada com alguma coisa que aconteceu, ela fala assim: já que é assim, então, olha, já que estou mal mesmo, então vou pecar mesmo, vou fazer tudo de errado. Diferente de José, que apesar de ter sofrido o que sofreu, manteve a sua integridade, né? E aqui a mulher de Potifar agora causando uma grande injustiça contra ele. No 16, e ela pôs a sua roupa perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa.
Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Vem a mim o servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O comentário diz assim: no cárcere, José permaneceu preso por alguns anos, mas manteve sua fé inabalável. Assim, aquela injustiça cooperou com os propósitos de Deus. José foi capacitado por ele desde a escravidão na casa de Potifar até o cárcere. Somente depois de passar por essa preparação, ele estaria pronto para servir num palácio do Egito como governador. Quem mantém a sua fé e a sua fidelidade no Altíssimo jamais será destruído por pessoas ou demônios. Ao contrário, tudo está debaixo das promessas, das poderosas mãos do Senhor, que usa as circunstâncias adversas para cumprir seus desígnios e honrar os seus servos. E seguindo, ele diz assim: o Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Mais uma vez, Deus mostrava que estava com José, mesmo no cárcere, né? Quer dizer, olha o caráter que José transparecia, né? Ele poderia se revoltar, se angustiar. Hoje a gente lê história assim tão rápida, né? Corrida, que a pessoa pensa assim: ele não sofreu muito. Se um escravo já sofria, imagine ele sendo escravo injustiçado. Imagine agora ele no cárcere, né? Os primeiros momentos do sofrimento dele não duvido que tenha sido fácil. Mas o que distingue ele aqui foi justamente a fidelidade dele para com Deus e a permanência dele na fé. Agora o capítulo 40. E aconteceu depois dessas coisas que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O comentário diz assim: depois dessas coisas, a prisão revela que tanto o justo quanto o ímpio sofrem neste mundo. O que diferencia um do outro é a confiança no Todo-Poderoso. No cárcere, José guardou a fé mesmo depois de tudo que sofreu. Ali se destacou de tal maneira que foi colocado como responsável por todos os presos. Ele, que era estrangeiro naquela terra e estava aparentemente desamparado, era especial, pois mantinha sua fidelidade diante das piores injustiças. Assim Deus deu a ele sabedoria para interpretar sonhos, a fim de que o nome dele ficasse conhecido até mesmo pelo faraó. O Altíssimo não levanta as lutas que enfrentamos, mas as permite para o nosso bem. Isto é, o que era para ser a nossa queda, ele transforma em escada para o nosso sucesso. Romanos 8, 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por vezes a pessoa até gosta de ouvir essa palavra, né? Mas ela não tem tamanha confiança em Deus porque ela se acha pecadora, ou ela sabe que no fundo ela está errada, fazendo coisas erradas. Mas o que faz a sua fé estar firme? E saber que mesmo enfrentando as lutas, elas vão passar e você vai sair mais forte. É a sua consciência limpa. Por isso vale a pena uma vida reta com Deus, sacrificando nossas vontades. Quando nós nos entregamos a Jesus, então Jesus nos perdoa. Não deixamos de ser pecadores, mas nós estamos lavados pelo seu sangue e temos paz com Deus. Quem tem paz com Deus, a fé está muito forte, fortalecida e ela vence qualquer batalha. Seguindo para o 2. Indignou-se Faraó muito contra os seus 2 oficiais, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor, e entregou-os à prisão na casa
do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José para que o servisse. E estiveram muitos dias na prisão. E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles, e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Então contou o copeiro mor o seu sonho a José e disse: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 ramos, e brotando ela, sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa. Mas aí, ele pediu para que ele se lembrasse dele, mas eu vou até acrescentar um detalhe aqui, tudo tem seu tempo. Ele vai esquecer de José. A gente vai ver isso mais à frente. Olha só o 15. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusesse nesta cova. Vendo então o padeiro mor, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves o comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Aí você pode até dizer assim, mas que tremenda injustiça, José ajudou ele, José interpretou o sonho dele, falou que ele iria voltar. É verdade, uma tremenda injustiça. Já pensou se José fosse guardar a mágoa dele também? José estava perdido, tantas pessoas que fez mal para ele. Mas eu digo a você que esse esquecimento foi proporcional por Deus. Porque se ele saísse naquele momento, José ainda ia sair como um escravo. E Deus não queria ele como escravo. Deus tinha um plano muito maior para ele. Às vezes você está passando por uma luta, enfrentando um problema. Você não entende ele agora. Mas você não entende agora, vai entender ele amanhã. Tem coisas que eu passo na minha vida que eu não consigo entender ainda. Mas eu vou entender depois. Depois eu vou entender o porquê de tudo aquilo eu ter passado. Porque tudo faz parte de um propósito, né? De Deus. Sabe, o Senhor Jesus, ele deu a vida dele principalmente na cruz para salvar sua alma. Então tudo que for preciso para salvar sua alma e salvar outras almas, através do seu testemunho, ele vai fazer. Então viva os propósitos de Deus. Quando a gente faz a oração do Pai Nosso, né, a gente diz assim: seja feita a sua vontade. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade. E como é difícil, às vezes, a gente aceitar a vontade de Deus.
Porque por vezes Deus nos tira algo, ou às vezes Deus faz chegar algo nas nossas mãos que a gente não queria, mas se a gente está vivendo os propósitos de Deus, tudo vai cooperar para o nosso bem. E vai ganhar outras almas também. Então tudo tem um plano, tudo tem um sentido para aqueles que estão vivendo o propósito de Deus. Ainda que seja ruim hoje, amanhã você vai entender o porquê. Hoje talvez não. Hoje está difícil, hoje você está chorando, hoje você só vê os problemas, mas amanhã Deus vai clarear isso tudo e você vai ver que a glória de Deus vai ser derramada sobre a sua vida, tá bom? Que Deus continue abençoando você. Mande esse vídeo para alguém que está precisando de ajuda e que talvez esteja na condição de José, vivendo o inferno, tá bom? Dê o seu gosto também, não esqueça. Fique bem e Deus abençoe você abundantemente.